nós temos hoje o desenho aqui, eu vou mostrar para vocês o price action que vem se desenhando, né? A gente pode ver esse price action de duas maneiras. A gente pode ver uma cunha descendente de alta semanal, ou seja, muita gente especialista no mercado, porque hoje, se você for pegar várias opiniões de diversos economistas, especialistas dos mercados voláteis, né, você vai ver que eles têm muitas opiniões divergentes. E isso acontece justamente porque nós estamos num cenário muito inédito, é um cenário que todo mundo desconhece qual vai ser o futuro, qual vai ser o impacto dessa injeção monetária e também qual vai ser o impacto essa pausa da elevação da taxa de juros prevista para setembro desse ano, podendo talvez antecipar para nós um ciclo curto de alta que a gente comentou na sexta-feira, a partir aí de setembro, a partir já de entre junho e julho, ou setembro ali, nesse período, essa transição, né? Então a gente vem atento a isso, e o price action, né, geralmente ele não mente. Então, as informações mentem, os especialistas mentem, mas o price action não mente. Então nós temos, logo de cara, olhando o contexto, né, desse respiro, se o S&P 500 continuar e conseguir voltar acima da média 8 temporariamente, nós vamos poder ver o Bitcoin atingir o nível, por exemplo, dessa linha amarela aqui, ó, 36 mil dólares. Eu até diria que poderia atingir os 38 mil dólares aqui, ó, 38 mil dólares nesse alvo aqui, ao longo de um mês, por exemplo, de respiro dessa grande queda, né? Mas nós temos o preço caminhando desta forma aqui. Então, a gente pode ver o preço do Bitcoin vir primeiro para 36, 38 mil dólares, para depois retestar os 25 mil dólares mais adiante, em um contexto de queda, com queda de volume, preenchendo todas aqueles pré-requisitos de uma construção de fundo, né? Onde você vê um mercado que vai lentamente derretendo, tem pullbacks de alta no meio da queda, e nós temos uma queda bastante de volume, com uma queda também, uma aceitação de prejuízo. Então, quanto menos volume, mais aceitação de prejuízo e um movimento mais lento do mercado, mais próximos de uma reversão majoritária nós temos. Então, nós temos também um fundo não retestado ainda, com uma sombra compradora interessante, com uma sombra de volume interessante, que geralmente forma topos e fundos. Então, a gente pode dizer hoje, eu posso dizer fielmente para vocês que 25 mil dólares é o fundo mais recente do Bitcoin, é o principal fundo hoje do Bitcoin, e ainda é um fundo não retestado. Significa que ele precisa retestar para dizer que é um fundo? Não, ele não precisa ser retestado, mas o fundo mais forte é aquele que é retestado, é aquele que é consolidado um suporte psicológico nas pessoas. Hoje eu posso dizer que quando o BTC, e se ele voltar a cair, dificilmente ele vai romper para muito além dos 23 mil dólares. Acho que o ciclo que nós vamos viver agora é o ciclo de entender que o preço do Bitcoin, o fundo semanal, o fundo que ele não vai perder, ou o fundo que mais tem interesse comprador, realmente vai ser entre 23 mil dólares e 25 mil dólares. E quanto mais próximo desses preços você conseguir comprar, melhor, com mais assimetria você vai ter no Bitcoin quando ele voltar, tá? Então, o que diz isso? Por que me diz que esse vai ser o fundo verdadeiro do BTC? Pela aproximação da diminuição, não diminuição de juros, mas de parar de elevar juros ali por mediante setembro. Então, eu não acho que vai ter tantas semanas, por exemplo, de movimentação para que ele chegasse, por exemplo, a 14 mil, como eu anteriormente tinha falado, né, tinha dito que ele poderia chegar, por exemplo, aos 14 mil dólares, que é um dos topos não testados, mas e parece-me que ele não vai chegar também nos 20 mil dólares, tá? Que é o topo anterior, geralmente é o melhor fundo existente, né? Você comprar no topo anterior do ciclo anterior, na minha opinião, é o melhor preço existente. Mas se você conseguir comprar entre 25 mil, 23 mil, 26 mil, 28 mil, 30 mil, você já, na minha opinião, vai estar comprando muito bem, porque você já está comprando numa região de sobrevenda com esse contexto que a gente está enxergando, tá? Até porque o Bitcoin ele é o ativo mais valioso de todos, na minha opinião, em relação à escassez, em relação à usabilidade, em relação à utilidade, tá? Então, hoje o Bitcoin ele é dentro dos ativos financeiros que a gente pode se expor no mercado
em risco de recessão, eu acho que o Bitcoin é um dos melhores, né? Pois bem, isso não significa que a queda terminou, isso não significa que as altcoins vão derreter mais, isso não significa que ele vai ficar andando de lado naquela condição de capitulação que eu comentei com vocês na última live, tá? Então, sim, ele pode ter mais um cenário de queda, mais um cenário de capitulação. Essa capitulação pode ocorrer em 23 mil dólares, na minha opinião. Acho que é a região de bear trap semanal que ele vai surgir, tá? Nem que seja para trazer uma alta. Por exemplo, ele vem aqui em cima, vem para 36 mil, depois ele cede, volta para 25. Ele faz esse movimento aqui, né? Ele fica um tempo lateral. Nem que ele faça isso daqui durante mais um ano, por exemplo, é bem viável, é bem possível que ele fique preso entre um range de preço, né? Que ele vá para 25 mil e fique preso até 40, volta para abaixo de 40, volta, fica acima de 25 mil. E ele fica nessa lateralidade, nesse fundo se formando ao longo de um ano inteiro. Isso pode acontecer com um volume bem baixo, com pouco interesse, pouca demanda compradora, porque eu, sinceramente, acho que a demanda compradora, como nós vimos em 2020 e 2021, ela só vai surgir em meados de 2024, no ano do halving, tá? Eu não acho que o preço vai ter uma grande indicada de valor agora no curto prazo. Eu acho que muito mais facilmente a gente vai encontrar uma condição de lateralidade e acumulação do que ele vir simplesmente estourar reto. O que alguns especialistas lá fora estão falando é justamente o preço vir estourar, porque quando a gente tem a cunha descendente de alta, né, ele geralmente, quando ele estoura, ele faz um grande movimento explosivo. Então, tem muita gente que acha que ele pode fazer esse movimento explosivo dentro dessa cunha e iniciar um super ciclo de alta muito rápido já em 2023, por exemplo. Eu não consigo visualizar dessa forma ainda, tá? Por quê? Porque o contexto macroeconômico ainda não está me permitindo acreditar nisso por enquanto. E eu só vou acreditar nisso quando S&P 500 começar a fazer topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal, antecipando que a tendência será de alta. Se você pega o gráfico nu e cru aqui, ó, sem nada, sem nenhum indicador, sem absolutamente nada, né? A gente já vai ver que existe, e se a gente só prestar atenção nos toques dos preços, né, a gente já vai chegar à região de principal interesse desse mercado vir a subir agora no curto prazo ao longo desse mês, antes dele derreter, que seria essa região aqui, tá? Então, essa é uma região, se você for ver os preços aqui, a gente pode até contar aqui quantas vezes ele tocou, né, como suporte e resistência, quantas vezes ele simplesmente fez sombras nessa região. Então, se você pegar aqui e traçar uma linha pontilhada nessa região, você vai perceber qual é a região, a principal região de interesse onde os compradores querem levar o preço, onde o smart money quer levar o preço. Então, essa é a região de maior interesse de negociação, tá? É onde, por exemplo, o preço ele vai para um lado, e volta para essa linha, vai para um lado, volta para essa linha. Vai para um lado, volta para essa linha. Ou vai para cima e volta para essa linha. Vai para cima e volta para essa linha. Ou seja, o poder central de controle do mercado está nessa linha pontilhada. Então, é aqui que o preço ele tenderá a atingir uma resistência. É aqui que ele dificilmente vai passar, 37 mil dólares, tá? Se ele tocar ali, então, nessa região, ao longo desse mês, tocar nessa região de 36, 37, 38 mil, é sempre uma zona, tá? Não é um preço exato. É só o pessoal que realmente é mais, que não tem muito conhecimento sobre gráfico e sobre price action ou ação do preço, que vai achar que eu vou falar um número aqui, vai ser exatamente esse número, tá? Impossível. O que eu quero saber é como o preço vai se comportar quando chegar nessa região. Então é muito importante que o preço chegue nessa região e ele volte a retestar o fundo, tá? E consiga se segurar nesse fundo para que ele consiga futuramente reverter, né? Então seria interessante ele tocar nessa região, voltar, retesta o fundo como suporte válido, suporte extremamente forte, e aí traz, de fato, uma reversão, tá? Enquanto ele não tocar essa região, enquanto o MACD semanal não ficar apontando, continuar apontando para baixo, aliás, mesmo em condição de sobrevenda, eu ainda não me sinto confiante
de que ele vá voltar a subir, tá? Tão rápido assim. Por exemplo, as duas médias aqui, ó, do MACD, elas já estão mostrando enfraquecimentos da força vendedora semanal. Então, na probabilidade, é mais interessante ficar comprado do que vendido. É mais importante, mais interessante agora, na semana que se desenha atualmente, você ficar comprado do que vendido, né? Por quê? Porque a sequência é exatamente essa. Ele quer sair de uma tendência de baixa e entrar numa tendência de alta, tá? Ele quer sair dessa condição no semanal. Não acho que vai ser tão cedo. Eu acho que talvez isso vai acontecer por meados de julho, talvez agosto, talvez setembro. Não tem como saber. Aí é ver o dia a dia, né? Mas hoje a probabilidade maior é de os longers se darem bem por um período de tempo do que os shorters, tá? Pelo menos é o que se desenha aqui no semanal. Porque, ao que tudo indica, essa semana é uma semana de continuidade de alta do que aconteceu da semana passada. E pelo menos testar um desses valores aqui, da média 8 semanal, entre ali a 36 mil dólares por aí, tá? Essa é a probabilidade maior. Por quê? Porque ele já consolidou um fundo aqui, ele já fez uma retração, ele está querendo fazer a retração de Fibonacci desse movimento, e nós temos então esses preços aqui, tá? Então, esses preços eles vão agir como principais resistências. Então, a primeira resistência, 32.800 dólares, segunda resistência, 35 mil, e a última resistência, 38 mil. A resistência semanal de 38 mil, ou seja, se o preço passasse, superasse esses 38 mil, e se mantivesse numa sequência de topos e fundos ascendentes no gráfico diário, seria uma provável reversão de tendência. Não acho que o preço vai chegar até essa região. Eu acho que o preço vai chegar até os 3.800 ou 35 aqui e 300 ou 36 mil dólares, que é aquela região onde tem muitos toques, tem muito interesse, onde tem um imã magnético do preço, onde ele simplesmente é a linha, digamos, pontilhada, né? Onde o preço ele foi mais tocado nos últimos tempos aí. Então essa é uma região que eu acho que ele pode puxar, né? Que o Smart Money pode puxar o preço até essa região para validar e as pessoas começarem a apostar em alta do Bitcoin para que no futuro elas sejam liquidadas, porque na minha opinião nós estamos consolidando um fundo de manipulação de smart money, onde ele vai brincar com as almas das pessoas que vão alavancar e que vão mexer em opções e assim por diante, né? Porque agora eu acho que o mercado vai ficar levemente mais bullish por um período de tempo, enquanto que o S&P 500 conseguisse se manter mais altista e mais otimista, tá? Eu acho que ele vai atrair a armadilha da galera aqui para buscar liquidez. Então nós temos também, tanto no MACD quanto no RSI, o RSI já tocou uma região extremamente fundamental, que é uma região também de cunha, né? Cunha descendente de alta. Então isso significa que existe uma alta probabilidade da gente ter mais umas 2 semanas de alta. 2 semanas de alta para atingir o valor de 36 mil a 38 mil dólares, tá? Eu acho que ele pode vir buscar essa região. Qual região? A metade do RSI, essa região 0,5 do RSI, ou a região 50 do RSI, para depois voltar a cair e para consolidar fundo lateral com o mercado e possivelmente lá na frente, talvez em setembro, talvez não sei quando, vai conseguir voltar a ter uma tendência mais interessante de alta, ou seja, quando o estímulo da elevação da taxa de juros terminar temporariamente para o Federal Reserve avaliar as condições do macroeconômico, se surtiu efeito essa elevação da taxa de juros, tá? Para o controle da inflação. Porque bastando eles terem o controle da inflação, entenderem que eles vão conseguir controlar a inflação, e a gente evitasse uma recessão aqui nos Estados Unidos, isso já seria um ponto muito positivo para as pessoas quererem voltar pesadamente no mercado volátil. Tá? Olá, meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas, trader profissional e vim aqui passar um aviso bem rápido para você. Estou cansado de ver pessoas caindo em esquemas fraudulentos, esquemas de pirâmide aqui no Brasil e perdendo a chance de entrar num mercado extremamente lucrativo, onde depende somente dos seus esforços, sem você precisar abrir mão da custódia dos seus ativos e praticamente sem depender de ninguém. Você só precisa de conhecimento
e esforço, mas que com conhecimento e bastante esforço, você sim chega lá. Eu possuo um treinamento onde eu ensino várias pessoas a investir neste mercado, onde eu ensino passo a passo, do iniciante avançado, pessoas a investirem no mercado de criptomoedas de forma saudável, de forma segura e sustentável, sem você abrir mão da custódia dos seus ativos e sem você depender de ninguém para ganhar dinheiro. Só de você mesmo, de um computador e da internet. Curso Mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto de 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Eu reembolso na mesma hora, sem enrolação. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicional que eu vou adicionando lá você recebe de forma vitalícia. Então você comprando o curso Mais Bitcoin 3, você ganhou 4, ganhou 5, 6, 7, toda atualização que tiver vai receber também. Tá? E tamo junto!